Quero cumprimentar os irmãos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Nós vemos aqui nessa manhã, nessa oportunidade, nessa live, nós o Ministério de Família, né? Eu e a Meire na supervisão, Mesaque e a Aline como líderes locais da sede, para parabenizar todas as mamães. E nesse espírito aqui que nós estamos, nós vamos ouvir uma palavra hoje pela Meire e pela Aline, falando de personagens bíblicos como exemplos de mães diferentes. E nessa manhã eu gostaria que você ficasse ligado conosco para ouvir aquilo que Deus tem para vocês. Amém? A paz do Senhor para todos que estão aí nos ouvindo. É um grande prazer estar aqui com vocês, aqui reunidos nesta manhã tão maravilhosa e neste dia tão especial. E eu quero falar um pouquinho sobre uma personagem bastante importante, né, que é a Rebeca, da nossa Bíblia Sagrada. E para contextualizar um pouquinho da sua história, né, se você quiser acompanhar ali em Gênesis, no capítulo 24, você pode depois, com mais tempo, né, fazer a leitura e entender um pouquinho mais sobre a história dessa personagem tão maravilhosa. Uma mulher formosa, uma mulher generosa, próspera, né, bastante hospitaleira, que era a Rebeca, e tem como seu esposo Isaac. E esse casal, como todos os casais, né, todas as famílias, também tiveram vários problemas, vários conflitos. Né, e um conflito em que eles tiveram no casamento foi a esterilidade de Rebeca. E eles buscavam ali juntos, por 20 anos, eles buscavam uma resposta para que o Senhor pudesse presenteá-lo com um filho. E eu quero aqui fazer uma pausa e dizer assim para você, que o Senhor abençoou esse casal. O Senhor abriu a madre de Rebeca, né? Então, assim, de repente, neste momento, você está pensando... nossa, mas há tantos anos eu busco isso, eu peço tanto a Deus, né, por isso, mas eu falo para você nessa manhã, não desista, porque assim como o Senhor, Ele concedeu a vitória a essa mulher, a este casal, o Senhor, Ele tem vitória para você também nesta manhã, amém? E falando um pouquinho mais aí, ela tinha ali no seu ventre os gêmeos, né, Esaú e Jacó. E desde o seu ventre, Deus, ele falou com Rebeca a respeito da diferença entre ambos, né, que ali ele faria duas grandes nações. Então, desde o ventre, já havia essas diferenças entre esses dois filhos. E eu destaco aqui para vocês o seguinte, que nós temos filhos, né? Alguns têm 2, 3, 4 filhos. E os seus filhos, eles têm características diferentes. O que nós precisamos tomar muito cuidado é como que nós vamos tratar isso, como que nós vamos respeitar essas diferenças desses filhos. Né? Porque aqui nós vemos que o que aconteceu aqui foi um favoritismo, né, muito grande. Esaú, ele tinha o seu pai como o seu maior exemplo, né? Isaac, ele tinha Esaú como o seu espelho, ou seja, ambos se pareciam muito. E Rebeca, a mesma coisa com Jacó, ambos tinham as mesmas características. Então aqui um grande problema foi isso, né? Esse favoritismo, né? De um cuidar mais do filho que melhor ali parecia consigo, né? E nós temos que prestar muita atenção nisso, porque as pessoas, elas são diferentes geneticamente, né? Ou no seu caráter, nas suas questões, influências ambientais, tal. Então, a gente precisa respeitar muito isso como mãe, né? Falando dessa questão do favoritismo, né? Que havia de Jacó por um e de Isaac por um dos filhos e de Rebeca pelo outro filho, eu fico me perguntando, será que esse favoritismo não era motivado pelo tratamento que eles recebiam de ambos os filhos?
Será que essa preferência de Rebeca por Jacó não se dava pela maneira como Jacó tratava a Rebeca, de repente mais amoroso, mais presente? Não sei, seria uma possibilidade? Eu acho que ele ajudava nas tarefas domésticas, ele era mais próximo da mãe com relação às tarefas que a mãe exercia, principalmente o papel de mulher. Naquela época era muito assim, cuidar da casa, né? Então eu acho que Jacó fazia isso. E Esaú já era caçador, já era do mato, ele era tipo mais selvagem do que Jacó, que era mais doméstico. E o pai, né, Isaac, prezava muito por isso, né? Acontece muito, Aline, hoje nos nossos dias, né? Tem filho que ele fica muito na presença da mãe, né? Então ele gosta muito de agradar a mãe, ele faz de tudo para ser um filho presente. E já tem outros que gostam mais de cuidar das suas coisas, né? De fazer outras coisas. Acontece sim, mas o que nós precisamos é tomar muito cuidado para a gente não desprezar um em favor ao outro, né? Existe esse favoritismo, mas o amor, ele não pode ser diferente, né? Entendi. Nós precisamos amá-los da mesma forma, né? E essa afinidade, que eu diria assim, ela acontece, porém, nós precisamos tomar muito cuidado para que o outro filho não se sinta desprezado, né? E às vezes temos mais afinidade com o filho por conta de que ele é o menor, ou às vezes um filho que tem alguma deficiência, que ele precisa de um cuidado, de uma atenção maior, né? E é muito importante que nós deixemos claro para ambos o porquê daquela situação, né? Então, se eu preciso cuidar mais do outro porque ele é menor, porque ele requer um cuidado maior, então isso precisa ficar muito claro para o outro filho que é o mais velho. Olha, o seu filho, o seu irmão nesse momento ele precisa mais de mim, né? Esse cuidado que você está falando, ele não pode ser interpretado por mais amor? Então, é por isso que eu falo assim, que a gente precisa deixar claro isso para o outro filho. Como assim deixar claro? Verbalizar mesmo, né? Olha, vocês dois são importantes, ou vocês três, né? Não sei. Mas, nesse momento, o seu irmão precisa desse cuidado, tá? Cuidado porque, provavelmente, por ser maior, por já conseguir, né, cuidar das suas próprias coisas. Então, eu preciso também reservar um tempo para ele. No caso aqui, o que aconteceu? Rebeca, ela ficava totalmente ali cuidando de Jacó. Era uma separação muito nítida, né? E isso trouxe consequências gravíssimas. Ela chegava a ser injusta, né? Porque ela favorecia um em detrimento do outro. Exatamente, né? E não só gerou problemas, como gera problemas, né? Aqui houve uma divisão na família, né? Jacó, ele recebe a bênção do pai, né? E tudo isso com a ajuda da sua mãe. Então, acabou prejudicando um em favor do outro. Mas, mesmo quando tudo parece que está mudado, tudo perdido, Deus não perdeu o controle, né? Nós vemos nessa história Exatamente. que Deus, de maneira nenhuma, Deus não perdeu o controle. Mesmo que parecia que Rebeca favorecia mais Jacó, e que Esaú poderia... E deu problema, no entanto, houve problema na família. Acabaram brigando. Porém, Deus, ele, de maneira nenhuma, perdeu o controle. Sim. E essa lição tem que ficar para as nossas vidas nos dias de hoje, né? Que, às vezes, tudo parece que está de ponta cabeça, parece estar revirado, mas Deus, de maneira nenhuma, ele perde o controle. Interessante aqui, que até eu conversava com a Aline antes, né, de iniciarmos sobre essa história, que Rebeca, ela quis aí dar uma forcinha, né, para Deus, porque Deus, ele havia falado, ele já havia falado que ia fazer duas nações e que o maior seria servido pelo menor.
né? Então tudo já estava sob o controle do Senhor, mas aí a Rebeca ela quis dar uma força. Então é o que eu quero dizer para você nesta manhã, que tudo está no controle de Deus, né? Nós não precisamos dar forcinha para que a vontade do Senhor venha acontecer na vida dos nossos filhos, né? Então vamos tomar esse cuidado, vamos fazer com que os nossos filhos se sintam amados, né? E se sintam valorizados. O que acontece muito também muitos filhos, eles se sentem desvalorizados, e aí isso vai refletir, Mesaque, Aline, Jair, lá na sua vida adulta, na sua adolescência, na sua vida de adulto, né? Podendo trazer vários problemas, depressão, suicídio, insegurança, né? Cresce aquela pessoa insegura, complexo de inferioridade. Muita coisa que pode acontecer. Exatamente. E nesse caso, a irmã Meire agora nos trouxe aqui uma história muito assim, vamos dizer, atual, porque ainda hoje muitos pais fazem essa preferência e tem, às vezes até mesmo sem perceber, sem querer. Inconscientemente. Né? Inconscientemente. Né? Isso pode, irmãos e irmãs, né? Nós estamos falando mais aqui diretamente às mães, para que alertem os pais também, que às vezes levam o menino e deixa a menina em casa, e enfim, e vice-versa. Acontece muito. E isso causou um problema naquela família, houve um racha, os irmãos acabaram brigando, com briga de ameaça de morte. Então foi uma coisa muito séria que aconteceu. Deus leva Jacó para longe, para a parentela dele, trata com ele lá, enriquece, prospera ele, traz ele de volta, mas também não deixou de cuidar de Esaú, porque Esaú também ficou bem, né? E também interessante dizer que Esaú ele se tratou emocionalmente, porque quando Jacó vem com medo para se retratar com ele, ele diz que ele não estava se lembrando de mais nada, e para que ele ficasse tranquilo. Jacó sim, aquele que ofendeu, aquele que enganou, ficou preocupado, mas Esaú que recebeu a traição, com o tempo foi tratado, e a gente sabe disso, irmãos, que com o tempo, se você colocar na presença de Deus, há um tratamento da parte de Deus para o emocional da família. É importante isso. Mas nós, como tínhamos dito, a irmã Aline também tem uma personagem para falar e nós vamos ouvir agora. Amém. A paz do Senhor aos irmãos, às irmãs, aos filhos, a todos que estão nos assistindo. E dando sequência àquilo que nós programamos, eu gostaria de falar sobre uma outra personagem que também é muito conhecida. Eu gostaria de falar como Ana. Falar sobre Ana. Ana, mulher de Eucana, Ana que enfrentou uma esterilidade e naquele contexto, naquela situação era algo vergonhoso porque ela não conseguia cumprir o papel dentro da família que era esperado dela como mulher. Mas eu gostaria de focar aqui na Ana mãe. A partir do momento que Deus ouviu a oração de Ana, que Deus cumpriu a palavra do profeta Eli, né? A Ana que concebeu, mas que antes ela fez um voto com Deus, de que ela devolveria aquele menino ao Senhor. Samuel, ele foi um filho muito esperado, foi um filho muito... Ela guerreou muito para ter aquele filho, ela sofreu muito, né? Até que Samuel chegasse até os braços dela, até que ela pudesse realmente exercer a maternidade. E o que me levou a refletir a respeito da vida de Ana foi o desprendimento de Ana com relação à vida de Samuel. Porque era o filho que ela esperou, era o filho da promessa, né? Mas ela não hesitou em cumprir o propósito dela, o propósito que ela tinha feito com Deus. Né? No momento oportuno, ela cumpriu a palavra dela e a Bíblia relata, depois os irmãos podem ler, uma história belíssima lá no livro de 1 Samuel, que no momento oportuno, Ana preparou Samuel, levou Samuel e deixou ali aos cuidados de Eli. Eu imagino quão difícil foi para Ana, né? Ter que abrir mão daquele filho ainda em idade tão tenra. É difícil para nós, mãe, nos desprendermos dos nossos filhos, não é, Meire? Uma criança, se você for pensar, ela
não soa assim como uma... Um abandono? É um abandono, uma irresponsabilidade por parte de uma mãe se desprender de uma criança? Como? Não sei, né? Realmente, né? Mas considerando o contexto cristão dessa situação, né? Porque Ana fez um voto com Deus, mas ainda falando dessa questão de responsabilidade, esse desprendimento me fez pensar também aos cuidados de quem Ana estava deixando Samuel. Porque nós conhecemos a história e nós sabemos que ele não era uma referência de pai. A família dele ter sido levantada por Deus para exercer o sacerdócio naquele contexto histórico de Juízes, que era um contexto muito conturbado, né? As pessoas viviam em apostasia, a família dele foi levantada por Deus, mas ele não era uma referência de pai. Talvez ele... Olhando o comportamento dos filhos. Exatamente. Eu falo até com muita segurança, Eli não seria a pessoa mais indicada que eu deixaria os meus filhos aos cuidados dele. Porque se ele falhou na educação dos seus próprios filhos, quem diria o que ele faria com relação ao meu? Mas esse desprendimento de Ana estava embasado na fé e na experiência de Ana com Deus. Pode falar. Tem alguma coisa na psicologia, o meio pode falar melhor para nós, que você é fruto do meio. Sim. Não existe isso? Sim. O ambiente ele influencia, né? Bastante. A psicologia fala que a pessoa é o fruto do meio, o ambiente influencia a pessoa. Nesse caso de Samuel, ele não foi influenciado pelo ambiente. Porque o ambiente, segundo a Bíblia, era até promíscuo. Que os filhos de Eli, ele prostituía a porta do templo. E um menino de 10 anos deixado na casa, vendo todo, crescendo naquele ambiente. Claro que ele era sacerdote, mas já tinha perdido a visão de Deus e a visão, praticamente a visão natural também. Samuel foi deixado ali naquele ambiente. Então cai por terra, quando Deus está no negócio, quando Deus tem um propósito na vida da pessoa, cai por terra todo essa máxima da psicologia que o ambiente ele faz a pessoa mudar, ele muda a pessoa. Então, deixa eu gostaria de deixar. É esse peso que existe de diferencial na vida de Ana. Porque Ana, ela tinha um relacionamento com Deus, ela tinha uma vivência com Deus, ela tinha consciência do Deus que ela servia, de tudo que Deus já tinha feito na vida dela, né? Então, assim, eu não consigo imaginar se no momento ali propício, quando Eucana chamou Ana para ir sacrificar, e ela falou, olha, eu vou desmamar o menino, e ela ficou ali cuidando, mas no tempo oportuno nós vamos levar. Eu não sei se eles tiveram alguma conversa, olha, mas será que é certo? Eu não consigo imaginar Eucana e Ana tendo essa conversa, porque Ana sabia o Deus que ela servia. E a história nos mostra que ele esteve ali sendo tutor de Samuel, né? Eu imagino ele orientando Samuel acerca dos cuidados com a casa de Deus, os cuidados com o culto. Aquele episódio quando o menino começa a ouvir a voz de Deus, não compreendia, Eli agora explica para ele e passa a ser agora para ele algo natural ou começar a ouvir a voz de Deus. Interessante isso aí. E voltando em Eucana, é interessante dizer que ele também aceitou de boa, né? Ele acabou recebendo um menino, né? Nasceu um menino, que era promessa de Deus para Ana. A Ana teve aquele episódio de brigar com ele, que ele falou que ele não era Deus, como é que ele ia dar filho para ela quando ela estava estéril e tudo. Teve toda essa repercussão dentro da casa, ou aquele alvoroço, e de repente agora ela recebe a alegria que é de conceber, e agora depois, né, numa idade maravilhosa, que é a idade do meu filho, 10 anos, aí ela pega agora, sobe para o templo e diz que abre mão daquela bênção que ela recebe, e interessante que em momento algum você vê na Bíblia que ele questionou Ana. E né? A reputação de Samuel foi uma reputação ilibada. Quando nós lemos a história de Samuel, nós não encontramos nada que desabonasse. Samuel, ele foi profeta, ele foi sacerdote e ele foi juiz. E eu aprendo aqui, e é isso que eu gostaria de aplicar na minha vida, na vida de você, mãe, que está me ouvindo. Não esqueça, não
foque nos problemas que cercam a vida do seu filho. Não foque nas circunstâncias que cercam a vida do seu filho, porque nós vivemos num mundo difícil. É difícil você ter acesso às amizades, a controlar tudo que cerca. Ana, ela não abandonou Samuel, porque a Bíblia fala que de ano em ano ela levava uma túnica, então isso me faz acreditar que, apesar da distância, Ana estava sim presente. Eu acredito que a maior influência na vida, o maior diferencial na vida de Samuel não foi a presença de Eli, foi a oração de Ana, foi a presença daquela mãe que consagrou seu filho ao Senhor, e que você possa crer que a vida do seu filho, à medida que você deposita no altar do Senhor, o Senhor não descuida. Não importa quais sejam as circunstâncias que rondam a vida do seu filho. Nós não precisamos e nem podemos ser irresponsáveis, negligentes de não acompanhar, de não estar presente, de não procurar saber o que acontece, de não se importar com o que se passa no coração dos nossos filhos, como Jó se importava, mas que essa preocupação que deve existir, que é natural, ela não possa ocupar o lugar no nosso coração da fé e da confiança em Deus. Porque o fato de Samuel ter cumprido com êxito o seu propósito se deve ao fato de Ana ter confiado no Senhor, ter deixado aos cuidados do Senhor e não ter trazido ao seu próprio cuidado. Eu acho que o maior exemplo que Samuel teve foi esses primeiros anos de vida dele, acompanhando essa fé, essa devoção de Ana. Eu acho que isso é fundamental. Essa semente, eu acho que a tenridade é a melhor época que a mãe pode implantar no coração e no psique dessa criança, desse menino, dessa menina, a fé e a confiança em Deus, para que quando ele estiver adulto ou maior, ele entenda que ele vai sempre depender dessa fé e de que esse Deus a qual nós servimos vai sempre poder livrá-lo dos momentos difíceis e ajudá-lo a tomar decisões importantes, a qual vai privilegiar no futuro. Então é importante hoje, e eu fico muito feliz com essas duas personagens bíblicas que está nos ensinando aqui. Eu acredito que as mães que estão em casa estão ouvindo e estão aqui, estão recebendo informações importantes da irmã Meire e da irmã Linda. É isso? E só colocando, nós estávamos conversando sobre a importância da oração. Sim. Né? E às vezes a gente pensa, eu oro e não vejo resultado, não vejo mudança. Achei muito interessante você falar isso antes de começarmos a nossa live, mas assim, imagine só, se não fossem as nossas orações, né? Se não está bem, imagine se não fossem as orações, estaria muito pior, né? Então assim, o Senhor, Ele tem cuidado sim dos nossos filhos, eu creio nisso, nós cremos nisso, e o que nós não podemos perder é a nossa fé e falar, não vou orar mais, eu vou parar. Não. Vamos continuar orando e crendo que a vitória com certeza será nossa em nome de Jesus. Eu queria, para finalizarmos, deixar um versículo para as mães. E 1 Pedro 5:7 diz o seguinte: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Minhas irmãs, mães que nos escutam, todos nós temos problemas diversos, mas como foi falado, não desista de orar, não fique ansiosa. Deus, Ele quer que você lança a sua ansiedade aos pés dele. Lançar não é dar, lançar é você jogar. Uma vez que você jogou, você descansa. E assim que Deus quer que nós vivamos, sem ansiedade, colocando as coisas aos pés do Senhor Jesus. O problema do filho, o problema da filha, Deus vai resolver. O problema da sua família, Deus vai resolver. Tudo tem um tempo determinado para Deus. Não se preocupe, apenas não pare de orar. Essa live foi direcionada para as mães da ADAP, de todas que estão nos ouvindo nesse momento, e queremos pedir a Deus que Deus continue dando as maiores ricas bênçãos para as mães que estão nos ouvindo nesse momento. E nesse momento nós queremos pedir a Deus pela sua vida,
fazer uma oração a Deus, para que Deus venha abençoar a sua vida, a vida da sua família, e o evangelista Jair irá interceder por nós nesse momento. Vamos orar. Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te agradecemos por esse dia e tão especial para nós. Acabamos de ouvir 2 ministrações, 2 exemplos bíblicos, e nós queremos agora, Senhor, direcionar as tuas mãos em direção a todas as mamães que estão ouvindo essa live, a todas as famílias, e nós rogamos a eles as tuas bênçãos sobre a vida deles, sobre o lar deles, e que esses exemplos aqui bíblicos sejam instruções para os seus corações, para mudanças de atitudes, para que vidas possam se alegrar e se encontrar em Ti, ó Deus. Nós pedimos a Tua bênção sobre as nossas famílias e sobre as famílias a qual estão nos ouvindo neste momento e aquelas a qual vai ser alcançada essa live através da internet, ó Pai, que é o veículo de comunicação ao qual estamos usando. Nós pedimos a Tua bênção, ó Pai, e nós te agradecemos. Nesse Dia das Mães, todas sejam elas abençoadas por Ti. É o que nós agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, mamães. Deus abençoe. Deus abençoe. Feliz Dia das Mães para todas.